Sejam muito bem-vindos ao nosso NKNcast, o seu podcast jurídico. Estou aqui hoje com a ilustre presença do nosso sênior, Dr. Márcio Nakano. Doutor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Pedro, mais uma oportunidade de vir aqui e esclarecer os nossos amigos empresários sobre mais um Instituto Jurídico. Perfeito. Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho da recuperação judicial e dos requisitos básicos para o ajuizamento. Bom, Dr. Márcio, nós sabemos que a lei exige uma série de requisitos para que a empresa possa pleitear uma recuperação judicial. Queria falar um pouquinho com o senhor hoje sobre quais seriam esses requisitos básicos, né? Fala um pouquinho para a gente, doutor. Sim, nós temos o artigo 48 e o artigo 51 da Lei 11.101, que relacionam alguns dos pré-requisitos que uma empresa precisa ter e depois alguns documentos que a empresa precisa disponibilizar para poder fazer uso do Instituto da Recuperação Judicial. Perfeito. Primeiro requisito, basicamente, que impede uma empresa de entrar ou que uma empresa pode entrar, o que seria? Então, a primeira situação que nós precisamos prever é que a empresa tem que possuir mais de 2 anos de atividade. Perfeito. Então, nós não temos recuperação de uma empresa recém-criada. Então, o primeiro item que a gente precisa preencher é esse prazo mínimo de 2 anos. Certo. Então, empresa tem 2 anos, já superou o primeiro requisito. Correto. Tá, perfeito. Com relação à questão do prazo de uma recuperação judicial, a empresa que já pleiteou uma recuperação judicial, ela pode pleitear novamente? A lei coloca alguma limitação? Ela pode pleitear novamente, inclusive isso foi matéria foi matéria em voga recentemente, porque tivemos algumas empresas que fizeram isso, a Oi é um exemplo delas, que ingressou com pedido de recuperação e depois ingressou com um novo pedido de recuperação, e a única vedação que a Lei de Recuperações e Falências traz para nós é que essa empresa não pode ter se utilizado do processo de recuperação no período de 5 anos anteriores ao novo pedido. Perfeito. Então, 2 requisitos superados. Com relação à questão das certidões, existe alguma limitação com relação às certidões? Como é que funciona? A questão das certidões é um assunto muito importante, muito relevante, Pedro. Por quê? Pela experiência que nós temos em processos de recuperação judicial aqui no escritório, é muito comum os empresários se confundirem. Se confundirem em que sentido? Olha, a Lei de Recuperações Judiciais prevê a necessidade de uma série de certidões. E o empresário pressupõe que essas certidões têm que ser negativas. Isso não é verdade. Certo. As certidões elas têm algumas finalidades, principalmente de trazer transparência ao processo, mas não que elas têm que ser negativas. Então eu já fui procurado por empresários que falavam assim: nossa, eu estou fazendo todo o possível para pagar os meus compromissos e não deixar protestar, senão não terei certidão de protesto. Na verdade, Pedro, a gente tem a certidão de protesto, mesmo que positiva, e a lei não exige que essa certidão seja negativa. Entre as certidões exigidas, pela lei, nós temos a certidão de protesto, nós temos a certidão de distribuições cíveis, certidão de distribuição de execuções fiscais, certidões de distribuição de falências e recuperações judiciais. Por exemplo, a certidão de distribuição civil, ela não precisa estar negativa. Certo. A única obrigação legal é que juntemos essa certidão relacionando as ações em que a empresa é parte. Outra coisa interessante é a certidão de distribuição de falências e recuperações. Qual que é a finalidade dessa certidão? A finalidade dessa certidão é demonstrar, para cumprimento daquele pré-requisito de 5 anos entre uma recuperação e outra, ver se o sujeito não está em recuperação naquele momento ou se a recuperação dele aconteceu há mais de 5 anos. Então ela também não tem que necessariamente ser negativa. As certidões tributárias que a lei exige que a gente protocole no pedido de recuperação, ela neste primeiro momento também não tem necessidade alguma de ser uma certidão negativa. Ela vai ter que ser uma certidão negativa ou positiva com efeitos negativos lá no futuro, quando nós formos fazer a aprovação do plano de recuperação judicial e o pedido de homologação desse plano de recuperação judicial. Neste momento, sim, ela será exigida com base na nova jurisprudência sedimentada já no STJ. Perfeito. Quer dizer, a gente precisa comprovar
na verdade, que a empresa, ela, dentro desse período de 5 anos, ela não fez o uso da recuperação judicial por meio da certidão, que seria essa certidão de falências e recuperação judicial. Correto. Nenhuma outra certidão vai ter que ser negativa, não ter apontamentos, não é um impeditivo para o protocolo. Muitos empresários, coitados, estavam se fazendo a tripa coração aí para poder pagar passivo para que não fosse protestado, para poder ter certidão negativa de protestos. Não é esse o caso. O que nós precisamos é simplesmente ter a certidão, não que ela necessariamente terá que ser negativa. Perfeito. Com relação à questão de natureza criminal, como é que funciona isso? Perfeito. Uma das certidões que a gente precisa apresentar é com relação aos sócios administradores. Certo. E para esses, a gente precisa que eles não sejam falidos, né? Para o cara ter direito, para essa empresa ter direito a se utilizar da recuperação judicial, esse sócio administrador ele não pode ter sido condenado por crime falimentar. E se foi condenado por crime falimentar, as suas obrigações terem que ter sido declaradas extintas, cumpridas. Então, esse é o único pré-requisito com relação ao sócio administrador da empresa para buscar o judiciário para ter o direito a uma recuperação judicial. Perfeito, acho que ficou muito claro, doutor Márcio. Esses são os requisitos básicos, né, que qualquer empresa precisa cumprir para conseguir ter acesso efetivamente a uma recuperação judicial. Eu acho que cabe a gente falar também um pouquinho das questões com relação à parte documental. Perfeito. Entre os documentos mais importantes e que a gente enxerga que são um pouco mais trabalhosos numa empresa que vai pedir uma recuperação judicial, pela experiência que nós temos aqui no escritório, certo, é a contabilidade. Por que a contabilidade? A empresa, quando ela começa a entrar em dificuldade financeira, ela tem precalços, começa a ter dificuldade, inclusive para enviar documentações ao departamento contábil ou ao próprio contador, se for uma empresa terceirizada. E quando isso acontece, você acaba tendo um desencontro entre a contabilidade e o que de fato está acontecendo com a empresa. E quando você vai pedir uma recuperação judicial, você precisa que necessariamente a contabilidade reflita a realidade. Então você eventualmente necessita de ajustes. Quando não, fazemos já várias recuperações de empresas que são auditadas. Geralmente as empresas auditadas realmente está tudo certo a contabilidade. E qual é o requisito que determina a lei? 3 últimos balanços fechados e demonstração de resultados fechados dos 3 últimos anos, então, ou seja, dos 3 anos anteriores ao protocolo da recuperação, e também um balanço especial fechado para o mês anterior à data do pedido. Então, suponhamos que vamos pedir uma recuperação judicial em maio, eu precisaria do balanço fechado para abril, do balanço especial fechado para abril. E assim, consequentemente, se vamos protocolar em janeiro, você já tem só o balanço fechado de dezembro, é o suficiente. Entendido. Quer dizer, por isso a importância, né, da empresa buscar sempre manter a contabilidade em dia. Exatamente, Pedro. De repente, isso é o maior impeditivo para um processo. Exatamente. O que a gente percebe, né, do entendimento da lei de recuperações e falências você tem uma série de benefícios, você tem uma série de condições que a lei te garante para que você consiga manter a atividade empresarial, para inclusive poder manter os empregos, manter a fonte geradora de recursos, pagar os seus compromissos, mas para que isso aconteça, acaba sendo exigido transparência, né? Então, básico entre a transparência da empresa é você ter uma contabilidade que de fato reflita a realidade. Então, sem sombra de dúvida, teu apontamento é preciso no sentido de que é ideal que a empresa sempre mantenha as informações contábeis o mais atualizadas possível. Muito bom. Bom, falamos um pouquinho dos requisitos, né? Acho que para esse primeiro episódio a gente trouxe essa primeira abordagem aí. Vamos trazer novos vídeos, né, doutor? Sem dúvida. Um pouco mais, até porque o tema é muito extenso, né? E tem uma série de dúvidas que a gente gostaria de trazer para debate também. E é isso, né? Muito obrigado, Pedro. E volto a frisar para todos os empresários aí, se a sua empresa hoje passa por uma dificuldade financeira, passa por uma necessidade de reestruturação, consulte um advogado, se informe melhor sobre a recuperação judicial, porque talvez possa ser uma alternativa. Muito obrigado. Muito obrigado.